sugestão muito fácil e simples para vocês. Um presente, uma decoração diferente na sua casa, aproveitar uma peça que você já tem, que você quer dar uma outra cara. E é justamente isso, pintar um vasinho de cerâmica, tá? Que depois você vai colocar uma planta, uma violeta, um cactus, uma florzinha simples, que vai ficar bonito e divertido. O grande lance dessa sugestão, dessa técnica, é você fazer vários, né, e colocar todos juntos. Eu vou fazer alguns aqui para decorar o meu espaço novo. Tudo que eu tenho feito nas últimas semanas é pensando nessa arrumação do ateliê, né? Então o vaso que eu vou trabalhar é um vaso de cerâmica, essa cerâmica vermelha, mas se você tiver um de cerâmica branca também pode ser. E quem tem aqueles vasinhos plásticos também pode fazer, só que aí precisa ter um material específico para isso. Então hoje eu não vou falar sobre o plástico, tá? Hoje é uma ideia para pintar cerâmica ou gesso. Então, a primeira etapa, como a cerâmica é um material poroso, você precisa preparar o fundo com uma base, que é a base acrílica para artesanato. Porque senão, quando você vier com a tinta, se você aplica ela direto na cerâmica, ela absorve a tinta, não dá um bom acabamento. E a tinta que eu vou usar aqui é justamente tinta com acabamento brilhante. Então, a brilhante ela precisa estar bem impermeabilizada a peça para que o efeito de brilho fique intenso. Então, eu vou pegar um pincel de pelos e vou aplicar a base acrílica, tá? A base é uma demão só. Mesmo que não fique 100% regular, não tem problema, né? Mas procure espalhar o melhor possível, né? Para deixar bem coberto, tá? Ó, espalhando bem. A base impermeabiliza o fundo e mais do que isso, ela dá o branco, né? Que vai fazer com que as cores, né? Eu aplicando uma cor aqui, ela vai realçar ainda mais, por conta do fundo branco. Tá? Então, apliquei a base, vou deixar secar. O ideal é deixar secar por pelo menos meia hora, tá? Eu tenho um pedaço aqui, ó, que já tá seco, eu já havia pintado. E agora eu vou pegar a tinta Decorfix brilhante, que é uma tinta acrílica decorativa com brilho. Essa tinta eu vou aplicar pura, a primeira demão é pura, tá? Direto sobre a base. Olha só como o acabamento já fica legal. Essa é a cor lilás, tá? Fica aqui uma dica que eu já falei pra vocês em outros, né, em outros vídeos e também já postei no blog. Algumas cores são mais transparentes, tá? Por exemplo, o amarelo é uma cor transparente por natureza, o vermelho também, o violeta também. Então, algumas cores, sendo transparentes, elas vão precisar de várias demãos para dar uma cobertura legal. O lilás, que é uma cor que tem branco, ele cobre super bem, mas mesmo assim eu vou aplicar duas demãos, tá? Eu vou deixar secar essa e depois aplico mais uma. Nessa sugestão eu vou usar poucos produtos, né? Então, na verdade, o vasinho pintado já com lilás, esse aqui já tá pronto. Eu também pintei a parte de dentro para um acabamento melhor. Esse vasinho, na verdade, a gente vai usar como cachepô, tá? Então, eu vou colocar o vaso plástico aqui dentro, não vou plantar a flor diretamente aqui. Então, eu faço o acabamento por dentro também. E para fazer os detalhes, eu vou usar uma mistura de verde com branco, tinta acrílica brilhante. Eu já coloquei um pouquinho aqui no meu godê. Por que eu vou misturar o branco? O branco ele vai dar uma cobertura melhor para a tinta sobre o fundo que já está colorido, tá? Como eu falei anteriormente, depende muito da cor, tem cor que cobre mais, tem cor que cobre menos, mas com branco ela sempre cobre melhor. E agora eu vou fazer aqui na minha peça alguns desenhos bem básicos. Eu gosto de fazer círculos, espirais, corações, tá? O modelo que eu trouxe tem círculos e esse aqui eu vou fazer com corações. Eu posso fazer o traçado a lápis, ó, corações de tamanhos diferentes espalhados pelo vasinho. Eu faço o traço bem levinho, vocês estão vendo que mal se nota, tá? Mas é o suficiente só para eu me orientar. E aqui depois eu vou fazer os círculos
Por que eu faço primeiro os traços? Para que eles fiquem bem distribuídos. Às vezes, quando a gente não programa isso, não faz isso antes, a gente começa a pintar ou põe os elementos muito próximos ou muito afastados. Então eu gosto de riscar antes, né, bem de leve, mas isso já serve como referência. O pincelzinho chanfrado, que é esse angular, ó, é bem fácil fazer o contorno, ó. Como vocês podem ver, fica bem mais fácil, ó, com o pincel chanfrado preencher. E ele dá mais precisão, ó. Eu consigo fazer a pontinha direitinho. Aqui fica uma dica, tá, pessoal? Como o fundo já tá colorido, é natural que a primeira demão, né, não fique tão forte da cor que você tá usando. Por isso, eu também vou dar 2 demãos aqui, tá? Mas é bem simples, ó. Esse vasinho, como vocês podem ver, dá pra gente fazer em 5, 6 minutinhos, tá? Só o que demora mais naturalmente é o tempo de secagem, tá? Ó, vou continuar. E vou fazer a mesma coisa nos círculos também, tá? Vou fazer os círculos, ó, com o mesmo pincel, virando a peça de um jeito que fique mais confortável. Você consegue cobrir bem. E eu vou fazer isso em todo o vasinho até terminar, daqui a pouco a gente continua. Bom, eu já pintei aqui os corações e as bolinhas com verde dessa primeira metade do vaso e ela já secou, eu já passei uma segunda demão, tá? Eu posso repetir mais uma demão ou não, eu acho que já tá legal, eu vou deixar assim. E agora eu vou finalizar o trabalho, ó, com tinta relevo. Nesse caso aqui eu tô usando uma metálica, mas pode ser brilhante, pode ser o acabamento que você quiser, tá? Uma cor contrastante, eu vou fazer um traçado assim bem irregular. Eu posso fazer algumas bolinhas, tá? E aí eu vou brincando só com o relevo, ó. Em cima, assim, meio desencontrado, mas sempre próximo do desenho. Eu vou fazer isso tudo em toda a volta, naturalmente. Gosto sempre de colocar essas bolinhas, né? Elas dão um detalhe interessante. E vou fazendo. Depois, para finalizar a parte aqui da pintura, eu vou pegar o cabo do pincel e tinta acrílica brilhante branca, só um pouquinho diluída com água, e vou bater, ó. Eu tô usando o cabo do pincel porque ele é mais largo. E aqui eu quero bolinhas um pouco maiores, tá? E eu vou distribuir, então, essas bolinhas em todo o vasinho. Vocês viram que é uma coisa bem simples, né? Bem rápida, a decoração básica. E o interessante é você fazer um jogo, vários vasinhos com várias cores, né? Que você use depois em conjunto. Eu vou mostrar aqui pra vocês esse daqui, esse outro que eu já tinha pintado. Só lembrando que ele é um cachepô, na verdade. Então, o vasinho básico da Violeta, de plástico, encaixa aqui dentro. E aí você pode trocar suas plantinhas, pode pegar aquelas que estão dando flor e colocar no vasinho. E quando ela não estiver dando flor, você espera que ela floresça de novo. Então fica bem interessante, rápido, e é uma dica aqui pra vocês mais uma vez.